apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. E também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, olha como tem mais ou menos alguma coisa a ver, né, com o que nós estávamos falando aqui, né? Eu tinha preparado essa palavra aqui na parte da manhã, e eu assisti o que eu falei para os irmãos à tarde. Quando vem o mundo, o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, o outro 60 vezes e o outro 30 vezes. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, fazer uma análise aqui dessa palavra que nós já lemos aqui muitas e muitas vezes. Eu até já preguei uma mensagem aqui um dia, as 4 tentativas do semeador, os irmãos devem lembrar. Mas durante a nossa caminhada, irmãos, na fé, nós nos deparamos com muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos em relação à obra de Deus, às coisas de Deus. Um desses questionamentos, muito comum, que eu também tenho até hoje, é exatamente por que existem pessoas que não conseguem perseverar e se firmar na igreja. Esse é um dos grandes questionamentos que eu tenho, né? E outros que mesmo frequentando a igreja durante muitos anos, também não conseguem ser um cristão genuíno. Isso tem muitas, igrejas estão abalroadas de pessoas que frequentam a igreja há muitos anos. Algumas têm cargos, são presbíteros, são evangelistas, são pastores, alguns até pastores presidentes, mas não conseguem ser cristãos, né? Inclusive esse cidadão, mais uma vez que eu citei hoje, um dos parlamentares disse para ele ali: se o senhor um dia teve algum princípio cristão, isso já foi embora há muito tempo, falou para ele, sumiu, porque o senhor não pode nem ser chamado de pastor, né? Então, eu fiquei pensando aqui nesta parábola aqui que nós acabamos de ler. Jesus se senta no barco, manda afastar o barco um pouquinho da praia, né? Senta-se ali, as multidões vão se aproximando. Jesus está utilizando aqui a acústica do mar, porque não tinha microfone. Então, na medida que o mar ele tem acústica, né? O vento vai soprando, a brisa do mar vai levando a mensagem longe. Ele faz isso e ele manda que eles se assentem ali. E Jesus fala de uma semente. Os irmãos observaram que a semente que é lançada é a mesma semente? Vocês perceberam? Tem alguma semente diferente aqui? Ele poderia ter falado, um lançou uma semente, o outro lançou, por exemplo, semente de laranja, o outro lançou semente de abóbora, e o outro de uva, mas é a mesma semente. Então, irmãos, analisando bem isso, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, que cada coração, porque a terra aqui, a semente tipifica a palavra de Deus, e a terra, o coração do homem. Cada coração, ele tem o que merece. Os irmãos sabiam disso? Cada coração tem o que merece. Há um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro tem uma passagem com um homem chamado Simão, que se autodeclarava mágico, e Pedro, ele quis comprar o dom do apóstolo Pedro. E Pedro disse para ele assim: você precisa orar, Simão, para que porventura Deus te perdoe. Você não tem parte nesse ministério porque o teu coração está sujo. Pedro falou isso para ele. Então, cada coração, a produtividade, a colheita que nós vamos fazer, da semente que nós lançamos, que é o Evangelho, depende do coração de quem recebe. A terra é receptiva ou não é? Até hoje eu falei para os irmãos que aqui em Colina, eu acredito que a terra chamada Colina é uma terra doente. Ela precisa ser tratada. A terra aqui, né, que representa o coração das pessoas, precisa ser tratada.
é um lugar terrível, uma terra seca, árida, muito ressequida, né? Então, Jesus está ensinando isso aqui. Cada tipo de coração, né, vai se referir a uma atitude que cada um teve para com a receptividade em relação à palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem o necessário para os homens, para o ser humano. Mas nós somos responsáveis por nossas atitudes. Nós não acreditamos nessa doutrina que é ensinada aí, que Deus traz a pessoa na marra, né? Ele tem que vir. Ele vem porque ele é filho da salvação e ele vem. Nós acreditamos que a salvação depende totalmente e exclusivamente do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós acreditamos em sinergia, que é um interagir entre Deus, o homem e Deus. O Espírito Santo, ele toca no homem e o homem responde com a atitude do seu coração. Se ele quer ou não quer. Se ele deseja ter uma mudança na sua vida, na expectativa que ele tem ou não. E isso serve para as crianças que estão aí também, né? Os adolescentes. Por quê? Porque não existe evangelho, um para criança, outro para adolescente, outro para jovem, outro para pessoas da terceira idade. O evangelho é um só, para todos, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. A primeira semente que foi lançada, ela cai num coração raso. Um coração, aliás, endurecido, né? O coração endurecido, ele não acolhe a semente. Irmão, sabia? O coração que ele está endurecido, ele não acolhe a semente. Nós temos pregado muitas mensagens aqui. E quanto tempo faz que vocês não vê, não presencia aqui, uma pessoa vir aqui à frente e dizer: eu quero Jesus, ou eu quero reconciliar com Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero tomar uma atitude, eu quero ter um propósito, eu quero agora, a partir de agora, fazer uma aliança com Deus. Quanto tempo? Muito tempo. Quantas pessoas que nós batizamos aqui nesses quase 9 anos que nós estamos aqui em Colina? Vocês lembram? Muitas pessoas. Cadê elas? Das que nós batizamos aqui, salvo eu esteja enganado, só tem 2. A irmã Cida e a Andréia. O resto se foi, né? Não ficou. Então, o coração que ele é endurecido, ele não acolhe a semente. Esse homem vai saindo para semear. Vamos ler o versículo 13, versículo 1. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e a ele grandes multidões se reuniram, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se. Só que Jesus aqui, ele vai falar de muitas coisas, viu? De muitas coisas ele fala por parábolas. E ele vai dizer que quando, no versículo 4, no 3 ele diz que um homem saiu a semear. Quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves do céu e as devoraram. Essas aves do céu, quando a gente vai fazer um estudo mais detalhado na Bíblia, a gente descobre que elas elas tipificam os demônios. Elas tipificam o maligno. Porque, como essa semente, esse coração está endurecido, o que acontece é que a pessoa ouve a mensagem do reino, mas não acolhe a mensagem. Ela não recebe. Uma terra, se você jogar uma semente, e aquela semente ela precisa morrer primeiro, sabia? Uma semente, para nascer, ela morre primeiro, depois que ela vai ressuscitar. Por isso que colheita para os judeus representa a ressurreição. E Jesus falou que se o grão de trigo ele não cair na terra, ele não morrer, ele não vai produzir. Mas se ele morrer, ele produz fruto depois. Então é exatamente o processo da agricultura que Jesus está usando, muito simples, para ensinar. Se você joga sementes ali, essa semente ela não é absorvida pela terra, logo é muito natural que as aves venham comer. É isso que aconteceu. Como o coração é duro e não penetra na terra, naquele coração, o maligno vem, que são essas aves, tipificadas pelas aves, rouba a semente. Leva a semente embora. Cada um, irmão, tem o coração que merece. Então eu pergunto para vocês, né? Não vai ficando mais claro quando a gente começa a olhar para o texto
e analisar a situação do que está a igreja contemporânea, sobretudo aqui em Colina, o que nós estamos vivenciando aqui, não fica mais claro o porquê que as pessoas não ficam? Agora, geralmente é fácil a gente conseguir um bode expiatório. Ah, aquele irmão não fica na igreja porque ele não gosta de fulano, ou porque ele não gosta do pastor, ou porque a gravata do pastor não agradou ele, ou porque a mensagem é muito dura, ou porque o emocional dele não está bom, né? E ele vai lá, quer ouvir uma palavra que massageia o ego dele, e não tem essa palavra lá, né? E aí ele vai embora triste. E às vezes até nós oramos aqui, né, irmão? Senhor, tem misericórdia dos tristes, daqueles que estão tristes, não tem força para vir para a igreja. Mas vocês já fizeram uma análise no coração das pessoas? O coração é terra e só Deus pode analisar. Mas quando eu falo, eu revelo o que está no meu coração. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, na medida que as pessoas vão falando, elas vão se revelando quem elas são. E Jesus disse que aquilo que a pessoa pronuncia, a boca pronuncia, o coração está cheio. Então aqui, ó, primeira coisa, coração endurecido não pode, não acolhe a semente. Segunda coisa, o coração que ele é raso, a semente, ele vai receber a semente. O coração é raso, recebe a semente. Só que tem um detalhe, não vai criar raiz. Acompanhe comigo, o versículo 5. Algumas caíram em lugares pedregosos, pedregais, né? E não tinha muita terra. Ó, olha como é raso. E imediatamente elas brotaram. Porque não havia terra profunda, raso. Mas saindo o sol, queimaram-se. Porque não tinha raiz, elas murcharam. Você já viu pessoas que você convida ele para a igreja, ele vem rapidinho. Simpatizantes do evangelho. Eu gosto dos louvores, eu gosto da pregação, eu gosto do ambiente da igreja, gosto até da água da igreja, é boa, né? Mas não tem raiz. Ele não tem raiz, ele recebe. Você passa na casa dele, ou vai lá, é só hino que toca. De uma pessoa falou para mim, numa cidade que eu fui pastor, pode ficar sossegado, viu? Eu não estou indo na igreja, mas aqui em casa, desde a hora que eu levanto cedo, até a noite é hino tocando. Minha vitrola ali, ela falou, minha vitrola está até com problema já. A minha vitrola, pastor, está até com problema. De tanto que eu ouço hino. Mas, então, pastor, fica tranquilo. O dia que eu sentir de ir na igreja, eu vou, viu? Então é isso aqui, ó. Gosta, simpatizantes. Os irmãos perceberam que quando Jesus, ele afasta um pouquinho o barco, ele se senta, as multidões afluíram para onde ele estava. Mas quem estava sempre perto de Jesus? Mesmo com ele? Os discípulos. Porque muitos eram simpatizantes, outros gostavam dos milagres, outros queriam o pão, a multiplicação dos pães, o socorro financeiro que Jesus proporcionava. Então, é o que eu estou mostrando para vocês aqui à luz da Bíblia. Jesus vai explicar aqui, ó, cada uma das terras, os terrenos que a semente foi lançada. Então, o que acontece é que o coração, quando ele é raso, ele recebe, ele acolhe a semente, mas só que ela não tem raiz, né? Ela vai cair lá nesse lugar que tinha pedras, elas vão brotar. Essa situação, irmão, apresenta muita gente, viu? As pessoas que têm atitudes superficiais com a palavra de Deus, são superficiais, não querem aprender as escrituras, não querem, às vezes só vem no domingo, não aparece, só quer, aí você pede assim, abre a Bíblia aí, no livro tal, eles não sabem abrir a Bíblia, porque são superficiais, eles não conseguem, né? Às vezes são até dizimistas, são pessoas que têm um bom caráter até, mas são superficiais na palavra de Deus, não querem ter profundidade, e o coração delas também é raso. Então recebem a palavra, só que não tem firmeza. São pessoas que você não pode contar com eles. Não pode contar. Esse é um ponto muito interessante. E quando vem os sofrimentos, né, a perseguição, elas logo vão abandonando a igreja. A primeira coisa que
que elas abandonam a igreja. Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui, um dia, quando a gente estava lá no primeiro salão indo, tinha um casal que estava indo na igreja. Aí sumiu. Um dia eu fui visitar, bati palma, não atendeu. Tinha gente em casa, mas não atendeu. Aí um dia eu encontrei eles no mercado. Aí eu me aproximei, conversei com ela e disse: irmã, a senhora não vai mais para a igreja? Ah, pastor, não vou mais não, parei. Sabe por quê? É só eu começar a ir para a igreja e ficar firme, a luta vem lá em casa. A tribulação vem. Quanto mais eu estou firme na igreja, mais tribulação eu tenho. Quando eu saio da igreja, as coisas ficam uma benção, né? Falou para o marido, ele é verdade. Irmãos, que visão de evangelho que essas pessoas miseráveis que vão na igreja, ouvem a palavra de Deus, são apresentadas para a palavra de Deus. Jesus fez um grande sacrifício por elas. Elas não conseguem entender a primeira luta que vem, elas vão embora. Gostam de coisas fáceis. Agora, elas querem como? Servir a Deus do jeito delas? Elas querem que aconteça o que elas querem? Eu quero servir a Deus, mas Deus tem que fazer o que eu quero. Aqui eu já falei para os irmãos, teve uma mulher que falou para mim: não, eu quero que Deus faça do meu jeito. Então eu estou indo embora. Nem orar pela senhora eu vou, viu? Bom, vou orar, vem cá. Aí eu orei por ela e fui embora. Naquela mesma semana, ela pegou e ateou fogo no carro do marido dela. Do namorado dela, né? Que não era marido, era namorado. E ela queria que ele voltasse. Deus tem que trazer ele aqui para mim. Eu falei: mas quem mandou ele embora? Foi eu. E como que a senhora quer que Deus traz? Se a senhora mandou ele embora, como a senhora quer que Deus traz? Não, mas Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Irmãos, Deus não é nosso empregado, não. Que absurdo esse tipo de coisa. Então, é isso aqui, ó. Coração raso, até acolhe a semente. Só que a semente, ela não cria raiz. Terceiro, coração mundano. Coração mundano. Acolhe a semente, cria raiz, mas não produz frutos. Acompanhe comigo aí. Não, o coração mundano, ele é mundano. Ele acolhe a semente, cria raiz, só que ele não produz fruto. Não vai ter fruto. E Jesus falou o que sobre quem não produz fruto? Que é feito o que com a árvore que não produz fruto? Cortada e lançada no fogo. Aquela passagem da figueira infrutífera, Jesus fez aquilo lá para ensinar, mostrar para os religiosos da época que o coração deles era mundano. Aquela figueira é um tipo de Israel, da nação de Israel. Ele mostrou o seguinte: vocês são religiosos, vocês acolheram a palavra, vocês criaram raiz no sistema religioso, entretanto, vocês não produzem fruto, principalmente frutos dignos de arrependimento. Então vocês são o coração mundano, o coração de vocês está sujo, está comprometido. Olha aí o que a Bíblia diz, no versículo 7. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Então percebam, um pouquinho antes tem algumas, no 5, né? Caíram em lugares pedregosos, 6. Mas saindo do sol queimaram-se, porque não tinha raiz e murcharam. 7. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então aqui, ó, essas pessoas, elas são aquelas que, elas até vêm para a igreja, né? Elas têm atitude, vêm para a igreja, só que o coração delas, o que elas fazem aí fora, o coração está voltado para as coisas aí de fora. Riqueza, hedonismo, que é prazer livre, como esse que eu estava citando aqui, né, que se diz até pastor, mas que se envolveu nas coisas aí de fora. O olho dele cresceu, né, a concupiscência dos olhos, cresceu no dinheiro fácil, coisas ilícitas, e ele se perdeu. Aí os espinhos sufocaram, né? Pessoas que consomem todas as suas energias, né? E não permite que os seus frutos amadureçam. Eles consomem suas energias nas riquezas. O que eles estão envolvidos durante o dia? Procurem eles. Olhem para eles quando eles não estão na igreja. Eles estão envolvidos em dinheiro, coisas que... Dinheiro, política,
coisas que eles podem conseguir algum tipo de lucro fácil, levar vantagem em tudo, negócios enrolados, trabalho exacerbado, né? Alguns trabalham e não tem tempo para louvar a Deus, porque aquilo que o Danilo falou aqui, domingo, o coração deles está nas coisas aqui. E Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, todas as energias deles são gastas procurando coisas aqui desse mundo, as coisas aqui dessa terra. Então, eles estão na igreja, mas o coração deles é mundano. O coração deles está aqui fora, nas coisas aí de fora. Os cuidados desse mundo, né? A ilusão das riquezas. Eu estava lá na lotérica, chegou um rapaz lá, um cidadão que já frequentou aqui a igreja. Ô pastor, o senhor tá bom? Bom. E você, tá bom? Ah, tô bom, mas melhorando, né? Não vai para a igreja não? Não, eu tô ensaiando para ir. Tô ensaiando para ir. Vou ver se agora no começo de agosto eu vou. Aí sabe o que ele estava fazendo, irmão? Jogando na loteria. Você já até sabe quem é, jogando na loteria. Por que será que ele está jogando na loteria, irmãos? Porque ele está com o coraçãozinho dele voltado para as riquezas, para as coisas daqui. Ele não está pensando nas coisas que são do alto. Como que foi o versículo que você leu, Colossenses? Se já ressuscitastes com Cristo, não, pensai nas coisas que são de cima. Exatamente. Buscar as coisas que são de cima. Como que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas demais coisas, que são as solicitudes da vida, as nossas necessidades, serão acrescentadas. Só que eles invertem, né? Eles vão buscar as coisas de lá primeiro. O coração deles está nas riquezas. Estão escondidos, o coração está escondido atrás de coisas ilícitas. Dinheiro, conforto, fama, prestígio, posição social, empregos fáceis, né? Carreira, hedonismo, que eu acabei de falar, que são vários tipos de prazer. O problema, irmãos, é que essas pessoas colocam isso acima do reino de Deus. Não é pecado buscar um trabalho melhor, sabia? Um emprego melhor. Não é pecado comprar um carro novo. Comprar um carro novo não é pecado. Eles fazem isso porque é uma cidade sem lei, né? Eu estive em Tupã agora, uns dias atrás, e conversei com um irmão lá que ele é policial. E eu perguntei, como que vocês fazem com essas motos? Ele falou, a gente prende a moto, não tem aqui. E ele só vai tirar a moto quando ele trocar o escapamento aqui. Entendeu? Tem lei. Colina não tem lei. As pessoas fazem o que querem aqui. Então, por isso que tem. Você solicita um quebra-mola para colocar aqui na frente, as autoridades não atendem. Faz um ano. Então, vai ficando assim. Aí os pais olham esse tipo de coisa e acham bonito. Só que quando acontece um acidente e morre uma pessoa assim, não estamos desejando isso, mas pode acontecer. Aí os pais vão chorar. E aí nas redes sociais vai estar cheio de pessoas lá. O céu está em festa, virou estrelinha, não é? Irmãos, estou indo para o fim aqui, não vou ser cansativo. Então não é pecado buscar um bom emprego, não é pecado a pessoa ter uma boa casa, não é pecado comprar um carro novo, não é pecado. Sabe por quê? Eu tenho orado aqui em Colina, Deus é minha testemunha, para que Deus dê condição para todos os irmãos aqui, reformar sua casa, comprar bons carros, roupas boas. Eu tenho orado nesse sentido aqui, porque o Deus que nós servimos não é um Deus miserável, Ele é o Deus dono de tudo, e Ele pode fazer, viu, irmãos? Isso não é prioridade, mas Ele pode fazer. Deus pode dar condição para os irmãos aqui, e quem tem condição assim, abençoa a obra de Deus também, não é? Então, não é pecado, o problema é que eles colocam isso como prioridade, o coraçãozinho deles fica depositado nisso, e eles vão utilizando toda a energia que eles têm atrás disso. Toda a energia atrás disso. Pessoas que trabalham véspera de Natal, de Ano Novo, vai até 8 horas da noite trabalhando,
Só aquilo, só aquilo. E tem uns que trabalham até dia de Natal. Eu almoçar uma vez numa fazenda lá em Acri, onde eu fui pastor. Chegou os filhos da irmã lá, lavaram a mão correndo e já comeram, engoliram a comida. Vai, pastor, ganha dinheiro. Dia de Natal. Então é isso. Quarto, o coração humilde acolhe a mensagem, cria raiz e produz frutos. Vamos ler? Olha aí como diz o versículo 8, capítulo 13, versículo 8. Outras caíram entre os espinhos. Aliás, versículo 8. Mas outras caíram em boa terra. Olha o coração receptivo, coração bom. Olha como que é a receptividade de cada coração aqui. E deram fruto. Algumas 100 vezes. Como que está na sua Bíblia aí? Algumas. Isso daqui não é 100% não, viu? Aqui é 1000%. Porque não está falando de 100% aqui. É 100 vezes. Então você coloca 100 vezes aí, vai dar 1000%. Agora tem um outro detalhe. Mesmo esses que têm o coração bom, que dão fruto, que também criam raiz, mas perceberam que um vai produzir mais que o outro? Um 100, outro 70, 60 e outro 30. Então também tem essa questão. O coração humilde, irmãos, é a boa terra. Produz fruto, cria raiz. Você pode contar com eles. São pessoas que vão dando fruto no reino de Deus, na obra de Deus, estão sempre ao lado. Você pode contar com eles para o que der e vier, como a gente tem um ditado popular. Pessoas que dificilmente você vai ficar decepcionado. Pode acontecer, porque o ser humano é falho, mas são pessoas que você pode dizer: o meu braço direito está comigo, posso contar, porque eles têm objetivos de servir o reino de Deus, de estar fazendo a obra de Deus, porque ele sabe que a herança, ele sabe que a recompensa não vem do pastor, não vem da liderança, vem de Deus. O galardão vem dele. Eles ouviram a mensagem do Evangelho, né? O coração deles vou usar um termo aqui, coração mole. Mole, recebeu. E a Bíblia diz que a própria palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aquele que tem o coração duro também pode receber, porque ele pode ser quebrado, né, pela palavra. O coração dele pode ser transformado. E o profeta Ezequiel, Deus disse assim: eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne para o meu povo. Coração mole, que recebe a palavra, que é receptivo, que está pronto para desenvolver um trabalho no reino de Deus. Ele quer ser conhecido no lugar que ele mora como alguém que faz algo para o reino de Deus. Alguém que se doa para o reino de Deus. Alguém que se doa para o reino de Deus. Eles rejeitaram as coisas mundanas, essas pessoas, né? A palavra achou guarida no coração deles. Eles acolheram a mensagem da salvação e da esperança. Então, irmãos, cada um tem o coração que merece. Eu vou concluir. Então, corações endurecidos, rasos e mundanos não conseguem acolher a semente e produzir fruto. Somente os corações humildes vão colher grandes colheitas. Só os corações humildes. Que nós possamos, então, amar cada vez mais, né, a mensagem do Evangelho e continuar proclamando ela quando nós tivermos oportunidade, para o maior número de pessoas possível. Porque se alguém não quer receber a mensagem do Evangelho, não é problema nosso. O nosso objetivo e a nossa incumbência é pregar o Evangelho. E sempre que nós tivermos oportunidade, fale de Jesus, porque cada um tem o coração que merece. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.